Hola, yo soy el profesor Rafael y sean bienvenidos a nuestra clase de espanhol. Hoje nós vamos falar sobre variações linguísticas. A partir de 2 pontos. Vamos falar da variação andaluça, lá da Espanha, e vamos falar da variação peruana, aqui do ladinho, próximo da gente. E como essas duas variações se encontraram no decorrer da história. Primeiro, que são variantes? Olha aqui no slide. La variación lingüística es el conjunto de diferentes formas alternativas para expresar un mismo significado en el dominio de una lengua. Es decir, distintos hablantes o incluso el mismo hablante en distintos momentos usan formas diferentes para expresar el mismo concepto o tienen distintas pronunciaciones para la mesma palavra. A variação linguística ela vai ocorrer em todo lugar do mundo. Nós temos hoje, na língua espanhola, 21 países que falam o espanhol. E automaticamente essa variação vai acontecer. Essa mesma variação acontece, por exemplo, entre o português do Brasil e o português de Portugal. Nós temos aí uma variação de sotaques, de entonações, de palavras que significam coisas diferentes. Isso entre 2 países. Imagina entre 21 países, quanta variação não pode existir. Bom, que são variantes? Existem distintos tipos de variação linguística. Podem variar según su área geográfica, según el registro o el estilo de que se habla, según la clase social de las personas y otras más. Pero la idea subyacente es que todos estos tipos de variación no son independientes, sino que están relacionadas. Quer dizer, as variações elas vão existir em todo mundo. Só que uma variação que ocorre, por exemplo, na Colômbia, ela deve ter alguma coisa que veio lá da Espanha, que deve ter alguma coisa que veio lá dos árabes. E toda essa correlação vai acontecendo no decorrer de um idioma, e nós vamos acompanhar isso agora aqui nessa aula. Por exemplo, las variantes en los países hispanohablantes. Quando eu falo hispanohablantes, estou falando de todos os países que falam a língua espanhola, que são 21. Aqui no exemplo, na figura, nós temos a imagem de todos esses países hispanohablantes, maioria deles aqui na América do Sul, e ali no cantinho eu deixei o mapa da Espanha, lá na Europa. E temos aí a palavra pipoca, que conhecemos no português. A palavra pipoca vai ter uma variação tremenda dentro dos países hispanos. Por exemplo, no Peru são chamadas de canchitas. No Chile, cabrita. Mais acima, na região de países como Colômbia, cangul. Ou seja, uma mesma palavra, um mesmo objeto, pode ter palavras variadas e diferentes dependendo da localização. Esse é um tipo de variação, não é somente o tipo de variação que existe. Ou seja, a palavra pipoca é uma variante dentro dos países hispanohablantes. Como base fundamentada para a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a variante andaluça. Andaluça é variado da região de Andalucia, lá na Espanha. A região de Andalucia ela está localizada no sul da Espanha, na parte mais abaixo da Espanha. O que tem dentro dessa variante? Se fala mais rápido do que o normal, a língua espanhola, que já é uma língua que é falada um pouco rápido. Tem a língua interdental, que isso significa algumas palavras como cereza, a língua é pronunciada entre os dentes. Quase não há espaço entre as palavras. Por isso que a gente fala que o espanhol é um pouco rápido. Dentro da divisão entre uma palavra e outra, o espaço é muito curto. Ou algumas vezes ele nem existe. As palavras são faladas como se fosse uma única. Por isso a dificuldade de compreensão na região de Andalucia. E se diz mais com menos. Exatamente por isso, porque algumas frases e algumas expressões, não necessariamente as palavras vão se dividir.
Dentro do mapa que está aparecendo aí para vocês, nós temos a região de Andalucia, lá embaixo. Essa região é composta por algumas cidades, como Córdoba, Sevilha, Huelva, Cádiz, Málaga, Almeria, Granada e Jaén. No canto superior direito, a gente consegue ver essa divisão da região sul da Espanha com o início do continente africano. Lá no cantinho, lá embaixo, essa fronteira é o que a gente chama de fronteira árabe, que já eu falo para vocês qual é essa relação da região de Andalucia com essa região árabe. Bom, Andalucia, como foi visto no slide anterior, possui uma região de fronteira muito curta com alguns países árabes. Isso deu à região de Andalucia a aquisição de parte desse idioma. A colonização espanhola foi de cima para baixo. Então, a região sul foi a última a ter parte desses árabes fora da região. Automaticamente, quanto mais tempo nós estamos envolvidos dentro de uma cultura, mais coisa dela nós adquirimos. Então, algumas palavras do árabe foram adquiridos pelos espanhóis, como açúcar, aceite, marfil, jabalí, café, noria, dado, álcool. E essas palavras foram distribuídas para todo mundo, né, durante o processo de colonização. Ou seja, a Espanha adquiriu palavras dos árabes, que levou para os mundos espanhóis falantes aí por fora. Então, por isso que nós dizemos que sempre há uma corrente dessas variações, que elas não se limitam, elas se estendem, elas vêm de um lugar e vão para outros lugares. O processo de colonização da Hispanoamérica, como chamamos, toda essa região da América do Sul, se deu basicamente por andaluzes. Os andaluzes foram os primeiros colonizadores espanhóis a chegarem aqui na América do Sul. Aparece aí para vocês no slide um pequeno mapa onde fala o ponto de partida da Europa. Percebam que essa linha sai lá de baixo, lá da região sul da Espanha, da região de Andalucia. Percorre o litoral brasileiro, dá a volta e sobe pela costa de Argentina, Chile e todos os países ali mais abaixo. Ou seja, os primeiros colonizadores a chegarem aqui na América do Sul eram andaluzes. Então, aquilo que foi aprendido que foi passado pelos árabes, aprendido pelos andaluzes, está sendo trazido junto com os colonizadores aqui para a América Latina. Parte do espanhol ensinado para os nativos possuíam esses rasgos que nós dizemos, essas características da pronúncia e da variação andaluza. Uma outra curiosidade era que as mulheres andaluzas que chegavam aqui na América Latina eram as responsáveis por ensinar o espanhol. Por isso que nós chamamos de língua materna, porque quem ensinavam eram as mulheres, as mães. Esse momento de chegada dos espanhóis na região, na América do Sul, representa o início do processo de colonização. Ou seja, dentro desse processo existiam os incas, que no momento que chegam os colonizadores, estão em uma guerra civil, que já vamos falar um pouco. Essa guerra civil era entre o Huáscar e Atahualpa. A chegada dos colonizadores dentro desse momento de guerra civil causou uma grande perca de muita coisa do universo Inca, do mundo Inca. O desfecho final dessa guerra civil foi o triunfo de Atahualpa e automaticamente a consequência disso foi a facilitação da invasão dos colonizadores espanhóis, que aí começou todo esse processo de inserção da variante andaluza dentro da língua espanhola. Chegaram lá nos Incas, no Peru, né, e nós começamos a conhecer a variação peruana. A variação peruana, que além de receber influência andaluza, também tinha influência do quechua, idioma indígena daquela região. Fala: La variante peruana está llena de palabras que provienen del quechua, idioma de los incas. O quechua, o idioma dos incas,
era a base de fala das pessoas que povoavam regiões como Peru e Bolívia. Com a chegada dos espanhóis, essa mescla de palavras incas e palavras espanholas também deram início a uma nova variação. Algumas palavras foram adotadas. Olha aí no slide. Primeira palavra, lancha, para representar um barco. Segunda palavra, choclo, para representar o milho. Terceira palavra, gancha, para representar um campo. Puma, para representar o que seria um leopardo, um guepardo, uma onça. Carpa, para representar aí uma tenda. E papa, que representavam batatas. Essas palavras também existem no idioma espanhol, na língua espanhola lá da Espanha. Por exemplo, o milho na Espanha eu não chamo choclo, eu chamo maíz. Ou seja, essas variações também existem dentro dessas ramificações da língua espanhola. Os peruanos adquiriram essas palavras do quechua e os espanhóis adquiriram dessas formações árabes, digamos assim. Agora vamos para alguns exercícios. A primeira atividade que aparece para vocês são algumas afirmações, que já vamos falar sobre elas. Variantes linguísticas se devem por quais fatores? Quais são os fatores que levam a existir essas variações, essas variantes? Vimos lá no começo que um dos fatores são os fatores geográficos, as posições onde estão esses países, né? Principalmente em relação a fronteiras. Muitas vezes, a relação fronteiriça entre países facilita a aquisição dessas variantes. A fronteira da Andalucia faz fronteira com países árabes, então automaticamente eu vou adquirir um pouco dessa cultura, do idioma e de algumas outras coisas também. Um outro fator são os fatores históricos. Como no exemplo, nós falamos da chegada dos espanhóis no Peru durante a Guerra Civil Inca e o que isso levou à aquisição do idioma espanhol, perca de grande parte do idioma quechua, e daí todo o contexto histórico de guerra civil levou a uma alteração e a uma variação linguística também. Outro fator são os fatores sociais. Esses fatores sociais, eles são claramente vistos na nossa sociedade hoje em dia. Por exemplo, uma pessoa simples, um colono simples que vive na zona rural, vai ter uma variação linguística, por exemplo, de você que tem a oportunidade de estar numa escola estudando. Ele vai falar de uma maneira diferente que a sua e nem por isso vai existir um problema. Até porque dentro dos idiomas a importância é estabelecer comunicação. E um outro fator são estilos. Por exemplo, quando eu falo de estilo, eu falo de pronúncia, de entonação, de sotaques. Por exemplo, o português que é falado no Brasil é muito parecido, muito semelhante ao português que é falado em Portugal. Porém, existe um estilo diferente, existe uma entonação diferente, um sotaque diferente, porém, estão falando o mesmo idioma. Bom, temos aqui algumas afirmações e nós vamos fazer alguns comentários sobre ela. Olha aqui a primeira afirmação. La variante andaluza ocurre solo en algunas ciudades de Espanha. Sim, vimos lá que a região de Andalucia, no sul da Espanha, é onde vai ocorrer essa variação por conta da fronteira com os árabes. Segunda afirmação. La llegada de los colonizadores causó prejuízo al quechua. Também, a chegada de colonizador em qualquer lugar do mundo vai causar prejuízo aos habitantes nativos daquele lugar. Então, sim, causou prejuízo para as pessoas que falavam quechua. Terceira afirmação. No se debe utilizar variantes em situações formais. Não existe nenhuma regra específica sobre o uso de variantes. Ela faz parte da característica de um povo, então não tem problema nenhum utilizar em situações formais. Estilo de habla podem ser consideradas variações linguísticas. Sim, a forma como você fala, o seu sotaque, a sua entonação pode ser também uma variação linguística. E a afirmação de letra E, gran parte de los hablantes de español hablan el español de España, pues es el correcto. De jeito nenhum.
Como falamos no início, temos aí 21 países falando a língua espanhola e cada um falando dentro da sua realidade, da sua variedade. Então, falar somente o espanhol que é dito na Espanha não é dizer que é o espanhol correto. São 21 países e cada país vai ter aí suas características. Bom, é muito importante dizer que as variações linguísticas estão relacionadas com muitos contextos e estão conexas diretamente com pessoas do mesmo grupo social. As variações jamais devem ser objetos de preconceito de los que piensan que a norma culta é absoluta em los idiomas. É necessário abrir a mente para que se pueda compreender de maneira mais profunda a origem de palavras e idiomas. Ou seja, o preconceito linguístico de entender que a forma como você fala é a correta cai por terra a partir do momento que nós conhecemos as variações linguísticas. É interessante respeitar, compreender, analisar todos os fatores que falamos aqui agora. Para mais aulas como essa, acesse a plataforma Eduque. Muitas gracias e hasta la próxima clase.